Olá, tudo bem contigo? Agora nós vamos a um eixo do estudo da língua, que é um dos mais encantadores. E eu acredito que você vai perceber isso comigo. Semântica e significação das palavras. A semântica está voltada para o estudo das palavras e seus significados, assim como de expressões que componham o léxico da língua, o conjunto de todas as palavras e expressões que dispomos na língua portuguesa. Então, a semântica é uma área da linguística que se dedica ao estudo do significado das palavras, frases, sentenças e textos em uma língua. Ela se preocupa em entender como as palavras e estruturas linguísticas são usadas para transmitir informações e, com esses elementos, se relacionam para criar significados. Então, quando montamos uma sentença, ou quando substituímos uma palavra por outra, estamos fazendo isso fundamentados em quê? Nos apoiamos em quê para pensar? Aí eu trouxe um primeiro conceito que é extremamente importante para as suas questões de interpretação de texto ou até mesmo para algumas questões mais gramaticais, que é o de polissemia. O que acontece? Naturalmente, na nossa língua, as palavras são polissêmicas, apresentam mais de um significado para um único significante. Então, quando você abre o dicionário, por exemplo, você observa lá no verbete o significado 1, o significado 2, 3, 4, 5, quantos forem. Alguns verbetes são enormes, tem uma sequência de possíveis significados. Então, isso nos mostra que, naturalmente, na língua portuguesa, as palavras são polissêmicas. Aqui eu trouxe o exemplo da palavra banco, certo? Eu posso dizer assim para você: eles estavam sentados no banco da praça, certo? Então, neste caso, banco é o objeto, é o lugar que nos permite sentarmos, certo? Tá bom. Ou como dizia a música, dormir no banco da praça. Além disso, o banco pode ser uma instituição financeira. Então, eu vou ao banco resolver algumas questões, ou eu vou ao banco sacar algum dinheiro. E ainda pode também significar a margem de um rio. Quando você tem um banco de areia no rio ou em um lago, então a palavra banco tem 3 possíveis significados. É uma palavra polissêmica. Observem que textos como tirinhas, charges, cartoons, piadas ou até mesmo textos publicitários, com grande frequência exploram o caráter polissêmico das palavras, para chamar a atenção do outro ou para gerar um humor, elaborar uma crítica e por aí vai embora. Em outros textos isso também ocorre, mas esses que eu acabei de ressaltar têm uma marca grande da polissemia sendo explorada para a elaboração de sentidos. Sinonímia. Hugo, eu nunca ouvi falar em sinonímia, mas em sinônimo sim? Então, o sinônimo é a palavra em si. Sinonímia é o fenômeno. Então, a sinonímia ocorre quando estamos diante de palavras que têm sentidos semelhantes. Então, são palavras diferentes com sentidos semelhantes. Feliz pode ser substituído em alguns contextos por alegre, contente, satisfeito. Então essas palavras são consideradas sinônimos. Hugo, mas feliz não é exatamente a mesma coisa que alegre. Eu sei, mas o que eu quero te dizer é que nenhum sinônimo é perfeito. Tem exatamente o mesmo significado de outra palavra. É um significado aproximado. Está ali pertinho. Feito? E na sequência você já deve imaginar o que vai aparecer aqui. Antonímia, que faz referência aos antônimos, palavras de sentido contrário, que são exploradas, inclusive, em algumas figuras de linguagem, como antítese e paradoxo. Revise figuras de linguagem, em especial essas, que são tão comuns. Antônimos de amor: ódio, aversão, desgosto. Antônimos de rico: pobre, desprovido de recursos. Então, eu passo a lidar com um processo de contraposição de sentidos
quando analiso antônimos, certo? Agora, um conceito que é muito útil, inclusive, lá na escrita da tua redação. Hiperonímia. O hiperônimo é uma palavra de sentido mais alargado e que dentro de um texto pode substituir algumas outras de sentido mais específico. Por exemplo, animal é um hiperônimo de cachorro, de gato, de elefante, porque animal inclui todas essas palavras em sua categoria. Então, caso eu esteja escrevendo um texto sobre cachorros, em algum momento, para evitar uma repetição, eu substituo a palavra cachorro por animal, vai funcionar. Porque ali há uma proximidade de sentido, mas eles não são termos sinônimos. Porque animal é um hiperônimo de cachorro. E ao pensar isso, eu já te puxo para o conceito de hiponímia, que é quando eu tenho uma palavra do sentido mais específico. Cachorro é um hipônimo de animal. Animal é um hiperônimo de cachorro. Então, rosa é um hipônimo de flor, pois rosa é um tipo específico de flor. Assim como violão é um hipônimo de instrumento musical, porque instrumento musical tem um sentido mais amplo e violão um sentido mais específico, certo? A hiponímia é uma relação em que uma palavra tem um significado mais específico e limitado, sendo uma subcategoria de um termo mais amplo. Qual termo? O hiperônimo. Significa que para me dar conta de um hiperônimo, eu preciso perceber os hipônimos e que esses dois fenômenos de significação das palavras estão ali juntos, intrincados. Bacana? E aí eu ainda separei para nós parônimos e homônimos. Parônimos, certo? Ocorrem quando nós temos palavras que apresentam uma semelhança na escrita e na pronúncia, porém significados completamente diferentes. E veja que isso na internet é motivo de muito meme, de muita piada, às vezes até de mau gosto. Então veja, comprimento é semelhante a cumprimento, mas um se refere ao comprimento, à medida, e o outro ao ato de cumprimentar. Sob e sobre. Sob significa que está abaixo. Sobre significa que está em cima. Mas e mais. O mas indicando oposição de ideias e o mais uma adição. Então, palavras que são semelhantes na pronúncia e na escrita, mas têm significados diferentes, nós chamaremos de parônimos. Assim acontece também com emergir e imergir, flagrante e fragrante, emigrante e imigrante, que são palavras de sentido muito diferente entre elas, porém com a semelhança na escrita e na pronúncia, certo? Agora vamos aos homônimos, que é um caso diferente. No caso dos homônimos, nós temos palavras que são iguais, elas não são parecidas. Eu estou te dizendo que elas são iguais, porém o significado é completamente diferente. Os homônimos são de 3 tipos. Eles podem ser homófonos, homógrafos ou perfeitos. Homófonos quando são iguais somente na pronúncia, na escrita não. Homógrafos iguais na escrita, na pronúncia não. E perfeitos quando são iguais tanto na escrita quanto na pronúncia. Homófonos, mesmo som. Sexta, dia da semana, e sexta, o objeto para guardar coisas. Homógrafos, mesma escrita. Colher, verbo, colher, talher. O som é diferente, não é? Então, mesma escrita, pronúncia diferente. Perfeitos. Manga, fruta e manga, parte de uma camisa. Então, a pronúncia e a escrita são iguaizinhas, porém, temos significados completamente diferentes. Esses conceitos da semântica e da significação das palavras são explorados em questões de provas mundo afora. Então,
revise, dê mais uma olhadinha, volte um minuto aí no vídeo e se dedique a eles. Então, até a próxima!